Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar um assunto de extrema relevância para todo profissional que aspira a obter o sucesso em sua carreira. Como transformar o comportamento agressivo em um comportamento sensato. Existe um provérbio chinês que diz que se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Benjamin Franklin, estadista norte-americano, embaixador daquele país, da França, um grande empresário, um homem de extremo sucesso. Em um de seus trabalhos ele diz que tudo que começa com a raiva acaba, de certa forma, em vergonha. Buddhaghosa, no século V, ele que era um grande estudioso e comentarista budista, ele dizia o seguinte: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. E é você que se queimará. Todos nós temos visto como profissionais intrigas em nossas organizações. Algumas delas chegam até mesmo a despertar a atenção da organização como um todo, em razão da sua fúria, do ardor, da energia negativa que transmite. E todo mundo também reconhece a diferença entre um comportamento raivoso e um comportamento sábio ou um comportamento sensato. Muitas vezes prestamos atenção no comportamento do outro e não no nosso. Consequentemente, esquecemos que nós também estamos entrando num processo raivoso contra alguém. E às vezes até mesmo contra nós mesmos. Para que nós possamos saber como identificar um comportamento raivoso, é necessário que nós façamos algumas perguntas, como por exemplo: você discute o problema com o seu par, com o seu concorrente, apontando o dedo para ele? Ou colocando as mãos nos quadris? Se você cultiva esse tipo de comportamento, preste muito atenção à linguagem corporal, porque nos dias atuais o comportamento corporal é extremamente importante na sua avaliação anual, semestral ou trimestral. Segunda pergunta que você deve fazer a fim de determinar se o seu comportamento é agressivo: você tende a falar mais alto do que o seu interlocutor? Você está procurando convencer alguém usando palavras grosseiras, duras e que coloca o indivíduo no canto da parede? Se for, tenha muito cuidado, preste muita atenção com o tom de sua voz, pois ela determina o grau de raiva que você está cultivando naquele instante. Terceiro, os seus interlocutores se afastam de você ou procuram evitá-lo numa discussão? Se isso está acontecendo, tenha muito cuidado com as palavras que você diz, porque as suas palavras têm um poder destruidor tremendo. Quarto, você está atacando a pessoa ou o problema? Está revelando defeitos ou soluções? Se você respondeu afirmativamente a estas 4 perguntas, você tem um comportamento raivoso
de fúria, e você precisa mudar imediatamente o seu comportamento, porque hoje as empresas estão à procura de profissionais que têm aguçado comportamento, que têm exímios skills, que denominamos de soft. Portanto, preste muita atenção a essas questões. Agora, você há de me perguntar: Gutenberg, que estratégias eu devo adotar a fim de manifestar um comportamento interno na minha organização de uma pessoa sensata, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa sábia, de uma pessoa madura, de um verdadeiro conselheiro para a organização? Aí aqui eu tenho algumas sugestões para lhe fazer. A primeira delas é: procure controlar a sua raiva. Descontraia os músculos da sua face. Deixe os seus braços relaxarem. Assuma uma posição relaxada e, de preferência, como diz a sabedoria popular, conte até 10. Porque antes mesmo de você chegar ao último número, certamente você estará mais calmo e logo cairá em si e dirá para você mesmo que você está cultivando uma atitude errada. 2. Corrija a sua abordagem. A melhor maneira de você corrigir uma abordagem raivosa, conflituosa, é dizer para o seu interlocutor: fulano, me perdoe, eu acho que eu usei uma expressão inadequada, eu acho que fui indelicado com você, eu acho que fiz um julgamento precipitado sobre o que você disse, e mude o curso de suas ações ou de seu comportamento. Em terceiro lugar, permita que os outros discordem de você. Saiba que você não é o dono da verdade. Eu me lembro que quando fui um colaborador da revista Você S.A. durante 10 anos, quando a grande jornalista Maria Tereza Gomes era diretora daquela revista. E ela me convidou para participar de toda a programação da revista. Ela me pediu, em determinada ocasião, para fazer uma avaliação, uma resenha de um livro. Um livro sobre criatividade. Infelizmente, ou felizmente, eu tive a sorte de descobrir que o livro estava cheio de plágios. Naquela ocasião, então, escrevi a resenha, mostrei de onde o autor tinha copiado determinados trechos do livro e não tinha citado a fonte, o que caracterizava o plágio, e enviei para a publicação. Ela publicou sem reservas. Dias depois, eu recebo no meu escritório o autor do livro, numa fúria tremenda, dizendo que queria me matar porque eu tinha feito aquela redação sobre o seu livro. Imediatamente liguei para Maria Tereza e Maria Tereza disse: não perca o seu tempo discutindo com ele. Não entre nessa dele, porque você está correto, o livro é um plágio. E ela escreveu uma defesa em meu favor na própria revista. Você deve já ter presenciado também na sua empresa momentos de fúria de um executivo, um contra o outro, ou de uma secretária contra o chefe, não importa. De qualquer maneira, são manifestações absurdas e muitas vezes elas surgem simplesmente porque nós discordamos do ponto de vista do nosso interlocutor. Saiba que a verdade não pertence a homem nenhum. A verdade, ela tem de ser perseguida continuamente. Aquilo que era verdade ontem não é verdade hoje, não será amanhã. Portanto, como eu sempre advogo, tenha muito cuidado com o homem de uma resposta só, de um livro só, de uma pergunta só. Ele, em geral, é medíocre, é ignorante
e ele é sobretudo raivoso. Quarta estratégia que você deve adotar: seja sincero e procure demonstrar tranquilidade ao longo de toda a sua argumentação. Na última semana, eu quis acompanhar, melhor dizendo, todo o processo de impeachment do presidente Donald Trump, do começo ao fim. Eu passei a semana inteira, período da tarde e grande parte da noite, deixei de trabalhar inclusive, para ouvir os debates. Aqueles que faziam a defesa do Trump e aqueles outros que faziam acusação. Discursos brilhantes, defesas magníficas. Em nenhum momento eu vi um outro acusando o outro. Eu não vi nenhum destempero verbal, nenhum destempero emocional, muito pelo contrário. O silêncio era um silêncio fúnebre naquele auditório. Isso demonstra o quê? Maturidade, autoconhecimento, destreza, perícia argumentativa, entre tantas e tantas outras questões. Portanto, é muito importante que você, ao entrar numa discussão, entre com muito preparo, com muita serenidade e, sobretudo, dando oportunidade para que o seu interlocutor se manifeste. Se ele for mal educado, se ele for raivoso, se ele for furioso, não responda no mesmo tom, porque você cairá na vala comum, na vala do seu interlocutor. E é isso que você não quer fazer como um executivo. Portanto, ao longo de sua carreira, lembre-se sempre disso e dos pensamentos iniciais que citei. Tudo que começa com a raiva acaba, de certa forma, em vergonha. Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Eu pergunto a você, quantas vezes você já ficou furioso em sua organização? Com seu chefe? Com seu subordinado? Com um colega de trabalho? Lembre-se que essas pessoas nunca vão esquecer o seu ato de raiva. Aqui, na Gutenberg Consultores, eu tenho assistido um número razoável de executivos que foram demitidos. Por quê? No passado, se indispuseram contra colegas de trabalho. Esses seus colegas avançaram e atingiram um posto que supervisiona-os ou supervisionava-os. E, no primeiro confronto, esta pessoa que lá atrás só humilhada, deu troco, mandou ele embora. Você já deve ter visto isso ao longo de sua carreira. Se não, fique muito atento, preste atenção, e você logo descobrirá esses grandes deslizes que são praticados por muitos profissionais. Portanto, mais uma vez, cuide de sua carreira, cuide de sua voz, cuide de sua linguagem corporal, cuide do tom de sua voz e cuidado na maneira como você discute com as pessoas, como você fala com as pessoas, para que você não transmita um sentimento de raiva, de fúria ou de ódio. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou, se preferir, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira, planejamento de pré-aposentadoria, entre outras atividades. Além disso, você vai encontrar no nosso site depoimentos, testemunhos, entrevistas e artigos. Agora mesmo eu estou escrevendo uma série de artigos
sobre o tópico As lições de liderança de Barack Obama para os novos tempos. Eu sugiro que você leia esses artigos. Eu acredito que eles vão lhe favorecer em grande medida, pois você aprenderá com um elemento que surgiu de um lar classe média baixa, às alturas a assumir a presidência da maior nação do mundo e com certeza também fez um governo muito digno, onde não houve sequer uma acusação de corrupção em seus 8 anos de governo. Vamos aprender com o Barack Obama e vamos inclusive nos inspirar na sua conduta, no seu comportamento e sobretudo nos seus discursos. Eu quero agora agradecê-lo pela sua paciência, pela sua atenção. E eu espero que eu esteja mais uma vez dando a contribuição para a sua carreira. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.